Olá, senhores, boa tarde. Eu sou o professor Vieira, esse é o canal Antônio Vieira. Estamos dando continuidade. São uma série de aulas sobre projeções cartográficas. Já vimos a projeção plana, já vimos a projeção de Mercator na modalidade equatorial e vimos a projeção de Mercator com um cilindro secante. E hoje estamos fazendo dois exercícios. Na aula passada fizemos um exercício sobre a deformação da projeção de Mercator em relação ao lado. Nesta aula de hoje será a mesma coisa, a deformação linear da projeção. Vamos fazer a parte 2, A parte 1 foi a aula passada. E na aula passada, fazendo um resuminho aqui, nós representamos numa região, uma região que o cilindro secante seccionava a esfera na latitude 28 graus, e nós analisamos uma medição do lado ao nível do mar de 7.234,17. Fomos analisar o quanto essa projeção de Mercator o deformava nessa latitude de 30 graus. Chegamos à conclusão que esse lado era deformado, passava de 7.234,15 para 7.095,48. Então, a 2 graus de distância do paralelo de referência, fazendo cada grau a 110 km, em outras palavras, a 220 km do paralelo de referência, quer dizer, do centro da projeção, essa deformação causou uma deformação de 138,17 metros, reduzindo-o. Ele estava numa zona de redução, dando assim um erro relativo da ordem de 2%. Então, nessa aula de hoje, vamos analisar esse mesmo problema, esse mesmo lado medido na superfície ao nível do mar de 7.234 metros. Vamos analisar o quanto uma outra projeção deformaria esse lado, estando esse lado também afastado de cerca de 220 quilômetros do centro da projeção. Vamos a ela. Vamos fazer um esboço dessa projeção, imaginando que fosse um cilindro seccionando a Terra, um cilindro seccionando a Terra, e nós tivéssemos aqui então formado como se formasse uma região, uma zona, um fuso de 6 graus, 3 graus para cada lado aqui, nesse ângulo. 3 graus para cá, 3 graus para lá. Então, a amplitude dessa região, mapeada aqui por esse cilindro, por esse pote aqui, uma seção meridiana, isso aqui eram 6 graus, aproximadamente 660 quilômetros em termos lineares. Podemos representar aqui em planta esse fuso, Esse fuso, teríamos aqui então, onde o cilindro secciona a esfera, então teríamos aqui umas linhas de secância, aqui estariam representadas as linhas de secância, e aqui o extremo do fuso. O extremo do fuso. E aqui, assim, o meridiano central do fuso, com sua longitude lambda zero. Seria aqui, vamos dizer que aqui nós teríamos o Equador, apresentado aqui, o Equador, e aqui assim o outro eixo chamado eixo norte. Então, norte e este. Esse lado que
querendo representar, esse lado S, medido lá na Terra, ele estaria a uma distância de 220 quilômetros do centro de projeção. O centro de projeção aqui é o meridiano central. Então esse lado estaria, por exemplo, aqui a uma distância de 220 quilômetros. Estaria ele aqui. E na projeção, esse lado aqui teria um valor S, estaria aqui na projeção, imaginando aqui na projeção, um valor S correspondente a esse valor S aqui na superfície da Terra. Esse valor é o que nós estamos querendo determinar. Nessa projeção, todos os comprimentos medidos na parte de fora da secância, em todos eles, o lado sofre ampliação. Nós estamos vendo aqui que esses lados sofrem ampliação. A mesma coisa aqui. Então essa região aqui, para fora do meridiano de secância, aqui das linhas de secância, é uma zona de ampliação. Analogamente, aqui, do lado de cá, né, esse comprimento da projeção, isso aqui é o cilindro, isso aqui é a superfície de projeção. Superfície de projeção é essa aqui. E aqui é a Terra. Então, na superfície de projeção, esse lado S maiúsculo é representado por esse S minúsculo menor. Então, há também a ampliação. Também é uma zona de ampliação. Então, nessa projeção, as regiões extrasecância são de ampliação. E aqui nessa região intrasecância, reparem que esse arco todo aqui representado na Terra, esse arco todo, ele é representado por essa corda. Então é uma zona de redução. Em outras palavras, qualquer lado S aqui, S minúsculo na Terra, o lado S minúsculo na Terra, ele é representado aqui na projeção como um S maiúsculo menor do que ele. Então isso aqui, essa parte intrasecância, é uma zona de redução. Isso aqui é uma zona de redução. Pronto. Então aqui em termos de coeficiente de deformação, nós sabemos que o coeficiente de deformação é a razão entre um lado na projeção e um lado na superfície da Terra. Então sempre que o lado na projeção for maior do que o lado na Terra, em outras palavras, onde há ampliação, esse coeficiente K é maior do que 1. Então aqui também na extrasecância, esse coeficiente K é maior do que 1. E aqui na zona intrasecância, aqui, o lado S maiúsculo na projeção é menor do que o lado S. Então o K é menor do que 1, porque é uma projeção em que o numerador é menor do que o denominador. Então aqui na redução, o K é menor do que 1. E aqui na zona de secância, como é uma linha de interseção entre a Terra e o cilindro, o numerador é igual ao denominador, o K é igual a 1. Nessa daqui também, o K é igual a 1. Pronto, então estamos com esses princípios como fizemos lá na projeção de Mercator, em que tinha lá também zona de ampliação, zona de redução, onde também o K era igual a 1. Pronto. Então agora nós queremos então determinar a deformação linear causada por essa projeção. Teremos então que, para calcular essa deformação, calcular o lado S maiúsculo na projeção, que é igual ao lado minúsculo multiplicado por um coeficiente de deformação. Esse coeficiente de deformação, lá na projeção de Mercator, nós vimos que era cosseno de φ da secância sobre um cosseno de φ qualquer. Nesta projeção, eu vou adiantar para os senhores que o K é dado por uma expressão assim, 0,0
K é igual a 0,9996, 1 mais L ao quadrado sobre 2R ao quadrado. Sendo R aqui é o raio da Terra. R é o raio da Terra, que é igual a 6.370 quilômetros. E o E', é a posição do lado em relação ao centro da projeção. Lá na projeção de Mercator, aquela distância do lado até o centro da projeção, que era lá o paralelo de secância, eram os 220 km. Aqui, nesta projeção, a distância desse lado até esse centro de projeção, que é o meridiano central, essa distância é o E'. Então, esse E' é 220 quilômetros. 220 quilômetros. Então, basta calcular o valor de K. O K será igual a 0,9996, 1 mais 220 quilômetros ao quadrado, aqui fica quilômetro ao quadrado, por 2 vezes 6.370 ao quadrado, quilômetro ao quadrado. Quilômetro ao quadrado com quilômetro ao quadrado cancela. Então nós vamos ter um valor de K adimensional, como nós sabemos. Então, fazendo essa conta aqui, eu já fiz, eu vou colocar ela aqui em cima, o K vai dar 1,0000196. Vou colocá-lo aqui em cima para resumir aqui. Então está aqui, K é igual a 1,000196. Diante desse valor de K, eu pergunto a vocês, o lado está na zona de ampliação ou de redução? Olhando para o valor de K. Se o K é maior do que 1, ele está na zona de ampliação. Ele está aqui na zona de ampliação, onde eu coloquei, sem saber onde era, mas o K vai me dizer exatamente se ele está na zona de ampliação ou na zona de redução. Então, sabendo o valor de K, o lado S, então, pode ser calculado multiplicando-se o valor de K, 1,000196, vezes o valor do lado, 7.234,15 metros, medido lá o nível do mar. Então o lado S vai ser, já fiz a conta aqui, 7.235,57 metros. Esse foi o lado que deu. Então esse lado de 7.234 passou para 7.235. Vocês vejam que se deformou bem menos que na projeção de Mercator. Esse erro absoluto do lado, que vai ser igual ao S menos S, fazendo a subtração dos dois, dá 1,42 metros. 1,42 metros. Repare então, enquanto essa projeção deforma esse lado, que lá na projeção de Mercator sofreu uma deformação de 138 metros, essa projeção aqui, com a mesma distância ao centro de projeção que lá ele estava na projeção de Mercator, sofreu uma deformação de 1,42 metros. Isso dá um erro relativo. O erro relativo vai ser o erro absoluto dividido pelo valor do lado,
vai dar um relativo aí da ordem de 1 para 5.102, que é igual a aproximadamente 0,02%. Esse é o erro relativo. Então reparem só como essa projeção, comparada com a outra, é muito superior a ela. Enquanto lá a projeção de mercado para resolver esse mesmo problema tinha um erro relativo de 2%, essa tem 0,02%. Então, se nós tomarmos o erro relativo como sinônimo de precisão, nós vamos dizer que essa projeção aqui é 100 vezes mais precisa do que aquela projeção de Mercator com o paralelo de secância lá naquela latitude. Então, eu vou dizer aos senhores que essa projeção aqui, esta projeção, é a projeção de Sua Excelência, a projeção UTM, que nós ainda vamos trabalhar. UTM é a Universal Transversa de Mercator. É o sistema UTM. A projeção usada pelo sistema UTM é a projeção conforme de Gauss, que nós vamos ainda tratar dela. E aqui nós estamos vendo, assim, resumidamente, esses aspectos práticos dela e vendo como ela é muito mais potente do que a projeção de mercado. Então, por exemplo, alguém podia dizer assim: poxa, por que nós não fazemos cartas topográficas e cartas cadastrais na projeção de mercado? Botávamos um paralelo de secância ali na região que nós estávamos trabalhando e faríamos ali a construção das cartas e faríamos o levantamento topográfico, tudo direitinho, naquela projeção de mercado ou com paralelo de secância ali. Mas percebam que não é um bom negócio. Enquanto essa projeção de mercado provoca um erro relativo de 2%, tem uma precisão de 2%, essa projeção UTM tem um erro relativo de 0,02%, é 100 vezes mais precisa, multiplicando por 100 aqui, dá 2%, mais precisa daquela. Por isso é que a projeção, no caso, chama-se projeção UTM, mas é o sistema UTM, a projeção é conforme de Gauss. Por isso que essa projeção conforme de Gauss é a projeção preferida para fazer os levantamentos topográficos, as cartas topográficas, as plantas cadastrais, porque é uma projeção em que as distâncias, o mesmo dizendo, as coordenadas estarão com menor erro do que se fosse naquela outra projeção de mercado. Podíamos analisar em relação a outras projeções. Então vocês já estão vendo esse detalhe. Então vimos aqui esse pequeno exercício de aplicação, como é que se mexe com a precisão da projeção, e estamos vendo que a projeção, no caso o sistema UTM, é muito superior à projeção de mercado com paralelo secante. Aquela projeção lá para a navegação é muito boa. Por quê? Porque lá as rotas dos navios navegando com bússola, mantendo ali o rumo constante, aquela trajetória, aquela loxodrômica, aquela trajetória feita pelo navio, é uma linha reta na projeção de mercado. Aqui na projeção UTM, não. Aqui, aquela loxodrômica, aquela linha com rumo constante lá na projeção, lá na Terra, que na projeção de mercado era uma reta, aqui não será uma reta. Aqui vai ser uma curva, que vai ter um ângulo variável com os meridianos. Então nem a projeção UTM, porque não representa a loxodrômica como uma reta, é conveniente para o navegante, nem a projeção UTM para o navegante também não vai ser precisa, porque não representa aquela loxodrômica como uma reta. Então perceberam? Cada projeção tem suas nuances, suas especificidades, e nós temos que conhecer as suas propriedades, conhecer o quanto uma deforma isso ou deforma aquilo, para selecionar a projeção certa. E essa questão da seleção da projeção, essa questão do planejamento, essa análise, o computador não faz.
Agora pode-se estar criando sistemas especialistas com base na inteligência artificial, que nós vamos introduzir esse conhecimento nos algoritmos, e quando algum piloto de software for consultar esse sistema especialista, pedindo que esse sistema especialista lhe diga qual é a melhor projeção a ser utilizada ali naquele caso, se é mercado-consequência ou se é UTM, como nós, previamente, já colocamos no algoritmo toda essa análise que eu acabei de fazer, aí o algoritmo, o software diz ao seu piloto, olha, a melhor projeção aí vai ser a projeção conforme, direitinho, e aí ele vai e usa todo prosa. Resolvi, estou com um software poderoso e eu sou um bom piloto. Perceberam, senhores? Então é aí que eu sempre falo para vocês que nós devemos estar acima da máquina. Então devemos conhecer a teoria, devemos conhecer os princípios fundamentais para depois fazer essas análises, essas críticas. Isso daí é que é a função do engenheiro. E para o futuro, o engenheiro com esse conhecimento básico, forte, ele pode migrar para essa ou para aquela outra profissão, porque ele está embasado. O conhecimento dele está sendo carregado numa jamanta e não numa capanga aqui a tiracolo para ele se safar no futuro. Bom, senhores, se gostaram da aula, falem para os seus amigos, seus companheiros, para compartilhar essa aula com outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E se gostaram, deem um like aí, inscrevam-se se ainda não inscreveram, indiquem a seus colegas e peçam eles para se inscreverem para fortalecer o nosso canal. Bom, senhores, até a vista!